Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou bater um papo com vocês contando a minha experiência de como eu saí do CLT ganhando um salário mínimo e passei a ser autônoma ganhando 3 vezes mais. Esse vídeo é um bate-papo para eu contar para vocês essa minha experiência. E como esse aqui é o meu quinto vídeo no canal, eu não tô falando de trabalhar com a internet. Eu ainda não sou uma youtuber super hypada que ganha dinheiro fazendo vídeo. Então eu tenho sim uma profissão que me faz ganhar dinheiro e pagar as minhas contas, né? E eu tô falando da profissão de nail designer. Eu faço alongamentos de unha, gente. Trabalho fazendo alongamento de unhas e eu atendo aqui mesmo na minha casa. Depois eu vou mostrar pra vocês e vamos lá pra esse bate-papo. Eu já contei aqui pra vocês que eu sou mãe de um adolescente, ou seja, eu fui mãe muito nova, eu fui mãe com 17 anos, mãe solo, e eu tinha que trabalhar. Não pude dar continuidade aos meus estudos, não fiz nenhum curso, nenhuma faculdade, só terminei mesmo ali o ensino médio. E quando a gente tá nessa situação, que a gente não tem nenhuma formação acadêmica, ninguém que possa indicar a gente para um trabalho melhor, a gente pega o trabalho que aparece pela frente. O meu primeiro trabalho de carteira assinada foi como frentista no posto de gasolina e depois eu fui ser operadora de caixa em supermercado. Trabalhei em 2 supermercados, um menor e um maior. Quando eu fui para esse maior, foi pior ainda, porque era um mercado super movimentado e eu tinha que passar as compras e também embalar. Não era igual hoje, que o cliente vai passando a mercadoria, ele mesmo tem que embalar. Não, eu tinha que fazer as duas funções e ainda tinha que ficar esperta para não faltar nada no meu caixa. Eu lembro de uma vez que o cliente esqueceu uma sacola dele, né? E aí o outro cliente esperto viu a sacola no canto e pegou a mercadoria, levou para casa e não devolveu mais. E aí esse cliente ligou perguntando se ele tinha esquecido a sacola lá e a gerente falou que sim. E aí ele falou assim, não, mas tudo bem, eu já estou em outra cidade, eu não moro aí, eu não vou voltar. Não precisa descontar a mercadoria do salário da moça, não. Eu não vou querer mais a mercadoria de volta. Velho, mesmo assim, ela fez questão de descontar do meu salário. Disse que era pra eu ficar esperta. E eu fiquei mesmo, viu? Nunca mais deixei faltar nada no meu caixa. E assim, a gente acaba passando por muitas humilhações, né? Pelos chefes que mandam na gente, o gerente e também os clientes, gente. Os clientes tratavam a gente, não todos, né? Mas sempre tinha aquele abençoado que vinha mesmo assim para tirar a paz. Uma vez uma cliente me esculhambou toda porque o cartão dela não estava passando, estava dando não autorizado. E ela jurava que era por conta da maquininha do mercado, a maquininha que eu estava usando. E essa mulher, ela me esculhambou. Eu chamei a gerente. E aí, essa mulher descontrolada e xingando a gente, falando um monte de desaforo. E aquela experiência para mim foi ficando muito traumatizante, sabe? E tinha mais uma coisa, eu não podia passar o meu horário de almoço lá. Eu tinha que ir para casa, almoçar e voltar. Ou seja, eu ia para o mercado, voltava, almoçava, ia para o mercado de novo e na saída voltava. Era uma caminhada boa. Eu lembro que eu fiquei, gente, só o couro e o osso. E aquilo tudo foi me deixando muito abalada, sabe? Eu chegava no trabalho e eu já chegava com vontade de chorar, de ir embora. Só que eu precisava, né, do salário e tal. Nessa época eu já estava morando com meu ex, né? E eu lembro que o pessoal ia pra praia dia de domingo e eu não podia ir, porque eu trabalhava de domingo a domingo. E eu olhava aquilo ali e falava, gente, eu queria tanto ter tempo pra mim, pra estar com minha família, pra estar com, né, com as crianças e não tenho tempo. Eu preciso sair disso aqui. Só que eu não tinha outra opção. Então eu comecei a colocar na minha mente que eu ia trabalhar para mim mesma. Eu falei, não, quando eu sair daqui, eu vou trabalhar para mim mesma. Eu não vou trabalhar mais para ninguém, porque eu não aguento mais. Todo trabalho é a mesma coisa, é um pior do que o outro. Apesar de eu precisar muito, eu estava muito saturada. Então foi aí que eu tomei a decisão na minha mente que quando eu saísse de lá, eu ia trabalhar em algo para mim mesma, só que eu ainda não sabia o que. E, gente, eu tomei uma atitude errada. Eu comecei a cavar minha demissão. Comecei a chegar atrasada, reclamar de tudo, quando precisava que ficasse no horário a mais. Eu falava que não podia, porque eles adoravam, tá? Deixar a gente lá várias horas a mais do nosso horário.
Eu lembro quando eles faziam promoção, a gente chegava a trabalhar 12 horas por dia. E esse horário excedente, a gente não ganhava hora extra. Ia tudo pro banco de horas. Porque depois eles davam uma folga e ficava por isso mesmo. E a gente trabalhava muito, trabalhava 10, 12 horas. Nunca era 8 horas por dia, nunca era 8 horas por dia. Era sempre 9, 10, chegando até 12 horas por dia. E nessa mesma época que eu estava perto de sair desse trabalho, eu fazia minha unha com a menina chamada Thalita, que ela começou a fazer unha de gel. Ela também era iniciante, ela cobrava barato, na época era R$ 50. E todo mês eu estava lá para fazer minha manutenção. E aí eu comecei a ver aquilo com outros olhos. Eu olhava assim e falava, rapaz, eu acho que eu levo jeito para fazer alongamento de unha. Eu acho que eu conseguiria. E aí eu comecei a ficar curiosa, né? Perguntando para ela onde ela tinha feito o curso tal, que eu tinha vontade de aprender, coisa e tal. E ela me deu o maior incentivo, o maior apoio. E aí chegou o dia da minha demissão, né? Fui demitida e recebi lá a minha rescisão. E eu confesso para vocês que eu fiquei triste. Apesar de eu querer muito sair, no dia que eu fui demitida eu chorei. Chorei. E aí peguei lá a minha rescisão e fui procurar a moça do curso. Fiz o curso, comprei todo o material bonitinho, chamei minha prima, que foi minha primeira cobaia. E, gente, a unha ficou horrível, horrível. E aí eu mandava mensagem para a moça que eu tinha feito o curso, tentando saber onde eu estava errando, porque estava muito feio. Ninguém ia pagar por uma unha daquela. E aí eu fui treinando na minha prima, na minha irmã, na minha mãe. E cada unha que eu fazia era uma pior que a outra, muito feia. E eu falei, caramba, velho, e agora? Porque eu tava contando com isso aqui e eu não tô sabendo fazer. E aí foi que começou a pandemia. Começou a pandemia e aí começou as lives. Era Gustavo Lima, era Marília Mendonça, não sei o quê. Só que o pessoal da unha também tava fazendo live, ensinando a como fazer. E aí eu fui vendo aonde eu tava errando e comecei a aprender ali na live. E aí eu comprei um curso online de uma das meninas que fazia live junto com a marca, que era a marca Volha na época. E aí eu aprendi online, gente. O curso que eu fiz presencial praticamente não valeu de nada, mas eu aprendi a fazer unha online. Então, se vocês pensam em aprender essa profissão, invistam no curso online. Só que nessa mesma época, acho que 3 meses depois, meu ex-marido, que na época era meu marido, morávamos juntos, foi transferido para uma outra cidade e eu fui junto com ele, ele e minha filha. Quando chegou lá nessa cidade, eu não conhecia ninguém e também não podia sair para trabalhar porque eu não tinha com quem deixar minha filha. E também estava no meio de uma pandemia, né? Dificilmente eu ia conseguir alguma. Na verdade, eu comecei a ficar bem desesperada, né? Porque lá na minha cidade, mesmo estando da pandemia, eu ainda atendia algumas modelos para poder desenvolver ali o trabalho, né? Cobrava bem baratinho na época, acho que R$ 40, achando que todas as minhas amigas, que todos os meus ex-colegas de trabalho iam fazer a unha comigo. Engano, tá, gente? Só teve uma que veio. Tá mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente, é impressionante. O amigo, ele não apoia o outro quando tá começando. Se você tá começando alguma coisa e você tem amigos, parentes que incentivam você, que apoiam o seu trabalho, agradeça a Deus, porque é difícil. Geralmente eles só querem se for de graça. Só que lá nessa outra cidade nova eu não tinha nem as modelos, eu não conhecia ninguém. Foi aí que eu comprei um cursinho na internet também online, eu e meus cursos online, ensinando a divulgar o trabalho. E o professor falava, nossa, já que você tá numa cidade que você não conhece ninguém, vai ser mais difícil para você, mas a gente vai conseguir. E aí eu comecei a fazer anúncio no Facebook, pegando modelo, comecei a fazer unha de graça, gente, de recepcionista de academia, menina de loja, para poder divulgar ali para os clientes da loja, da academia, fazia umas parcerias ali com ela, consegui pegar também uma blogueirinha lá do meu bairro. E aí foi assim, fui divulgando, aos pouquinhos fui pegando uma cliente ou outra ali. E aí eu lembro que eu conheci Jéssica, que hoje é minha melhor amiga, que me chamou para dividir uma sala comercial no centro. E como era final de ano, apareceram pessoas para fazer a unha comigo. Tipo assim,
Porque final de ano, né, todo mundo quer ficar com a unha bonita, então automaticamente começou a aparecer cliente. E aí eu lembro que em uma semana, menos de uma semana, se eu não me engano, 4 ou 5 dias, acho que foram 4 dias, eu consegui fazer um salário. O salário que eu demorava o mês inteiro trabalhando igual uma condenada para fazer, eu ganhei em 4 dias. Foi aí que minha mente fez assim, ó. Falei, caramba, é isso aqui que eu quero fazer. Além de conseguir ter tempo, eu ainda consigo ganhar mais. Lógico que tem dias, gente, que tem pouca cliente. Não é toda semana que vai ser uma semana boa. Mas, no geral, até numa semana ruim, você consegue ganhar mais do que no CLT. Quando eu falo CLT, gente, eu falo CLT que ganha um salário mínimo. Tem gente aí que é formada, que ganha bem. Não tô falando com essas pessoas, eu tô contando a minha experiência de como eu ganhava um salário mínimo, né? E aí, gente, foi aí que as coisas começaram a dar certo. Porque eu já fui começando a ficar conhecida, as próprias clientes já iam me indicando para outras. Mas até eu chegar nesse processo, foi muito desgastante, porque parecia que não ia, sabe? Até eu conseguir aprender, até eu conseguir divulgar, até eu conseguir ter cliente, eu fiz muita unha de graça. Eu treinei muito, eu assava meus próprios dedos ali, ó, tirando e colocando. Então, assim, tem que ter persistência, seja lá no que for você for fazer. E aí, em algum momento, se eu não me engano, 2 anos depois, meu ex foi demitido desse emprego que ele trabalhava lá. E ele não quis de jeito nenhum ficar nessa cidade. Ele queria porque queria voltar para cá, para nossa cidade. E aí, chegando aqui, eu tive que começar do zero mais uma vez, né? Apesar de eu conhecer pessoas aqui, é como eu digo para vocês, amigo não faz com você, amigo não faz com você. Tá mais fácil um cliente virar amigo. E aí vai eu começar de novo do zero. E aí eu lembro que eu entrei num salão. Só que esse salão ele não tinha muito movimento. E nessa mesma época eu descobri traição, me separei, fiquei doente, fiquei internada. Gente, assim, eu cheguei no fundo do poço, assim, minha vida virou de cabeça para baixo. Só que aí, quando eu saí do hospital, eu decidi pegar as minhas coisas lá no salão, voltei para casa e comecei a divulgar meu trabalho em casa. E tinha uma galera acompanhando o meu Instagram, porque minha mãe postava, né, que eu tava doente, que eu tava precisando de doação de sangue. E aí aquela mesma galera que acompanhava a minha trajetória no hospital começou a vir marcar para fazer unha comigo. Só que passou um tempo, viu, gente? Eu fiquei 4 meses sem atender. Eu fiquei 2 meses e meio internada e quando eu saí eu ainda estava muito debilitada, eu não voltei logo a atender. Só que aí, velho, Deus é bom, é maravilhoso, Ele honrou a minha vida. Eu comecei a construir a minha cartela de clientes. Eu tenho clientes que estão comigo até hoje, já vai fazer 2 anos, eu acho. E eu atendo em casa, tá, gente? Eu atendo em casa. Vou mostrar pra vocês aqui o meu cantinho e dizer pra vocês que se você tem um sonho na sua cabeça, uma meta, façam. Você vai conseguir fazer acontecer, mesmo que seja difícil, tá bom? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a entrada da casa, né? Sobe a escada, aqui tem a porta. E a cliente, quando chega, ela meio que já dá de cara com o meu espaço, que é na sala de casa. Tem um espaço simples, né? Uma mesa, a cadeira da cliente, a minha cadeira, o expositor de esmalte. Ali atrás tem um gaveteirozinho que eu coloco minhas coisas, a poltrona. E quando a cliente senta, gente, que senta aqui pra fazer a unha, né? Ela fica de costas pra minha cozinha. Fica de costas pra minha cozinha, o apartamento é pequeno, a sala e a cozinha é integrada. Então eu deixo tudo muito limpinho, muito organizado. Vitor tá deixando o prato na pia. E aqui que a cliente vem ter o momento dela, a gente bate o papo, toma um cafezinho e ela sai daqui com a unha linda e maravilhosa. Graças a Deus o meu trabalho é um trabalho bom, é um trabalho bem feito, tem durabilidade. E é assim que eu pago as minhas contas, gente. Se eu ganhasse aí, vamos dizer, um salário mínimo igual eu ganhava lá atrás, eu não ia dar conta de pagar aluguel, água, luz, despesas pessoais minhas, das crianças, né? Que eu tenho 2 filhos, como eu te falei. A mais velha já tá com 14 anos, o mais novo tem 11. E
E é isso, gente. Essa foi a minha história, minha experiência. Lógico que a gente tem que continuar sonhando. Quem sabe eu possa colocar um salão ou então fazer uma faculdade, né? Mas a gente não pode parar, a gente não pode se contentar com o mínimo. A gente tem que correr atrás do que é nosso por direito. Um beijo, deixe seu like e se inscreva no meu canal.